Ministério da Cultura apresenta O Estético e o Lúdico na Literatura Infanto-Juvenil. Escritas: Itaitu, Itapicuru, Pontilhão. Curadoria: Jaine Gonçalves e Nalvinha Guiar. Edição de texto: Inayara Lima e Jaine Gonçalves. Digitação de texto: Keilane Souza. Digitalização de texto: Nalvinha Guiar. Projeto gráfico e editoração: Young Filmes. Revisão de texto: Ananda Murici. Jacobina, Bahia, 2025. Sumário: 04. Apresentação. 05. Equipe. 07. Água de Itapicuru. Alana de Jesus Santos. 08. A grande confusão na pequena casa. Alana Emanuele Souza Almeida. 10. A mulher que não cuidava do cachorro. Alice Silva Evangelista. 11. A Paulinha sem higiene. Ana Clara Alves dos Santos. 12. O Rio da Pedra. Arthur Gabriel Santana Veloso. 13. A Lenda do Arcanjo e o Demônio. Antônio Pereira de Souza Neto. 14. O Meu Ambiente. Bernardo Macedo da Silva. 15. Águas dos Rios de Itaitu. Carlos Eduardo Silva Dias. 16. As Belezas de Itaitu. Christian Oliveira Pittencourt. 17. O Nico e o Passarinho. Danilo Cruz dos Santos. 18. A Fada e a Árvore. Débora Luiza Silva de Deus. 19. A Mulher Violentada. Júlia Amanda Santos Souza. 20. A Adultização. Emily Vitória da Silva. 21. O Menino Sujinho. Henrique Santos de Brito. 22. Rio do Lagedo. Eliedson Machado Barreto. 23. O Boi e o Gato. Fabrício Santos Silva. 24. A Lenda do Girassol. Giovana Santos de Souza Sena. 25. O Menino Teimoso. Guilherme Souza Aquino. 26. Belezas da Terra. Ian Reis Caboronga. 27. A Rosa Vermelha. Ingrid Vitória Nunes de Queiroz. 28. A Barata e a Lagarta. Isabelle Gomes Oliveira da Silva. 29. A Lenda do Arco-Íris. Ivana Rebeca Oliveira Aquino. 31. O Duende que não aceita sua cor. Isadora Gonçalves Silva. 33. O Policial Fantasma. Jadson Matos dos Santos. 35. Uma Linda Raposa. Jefferson David Ribas Bispo. 36. O Tesouro do Ratinho Kleber. John Philip Santos Santana. 37. A Lenda da Cabra. Júlia dos Santos Gomes. 38. Itaitu. Cádila Adriele Brito Silva. 39. O Gato e o Cachorro. Carla Heloíse Brito Silva. 40. Nina e sua irmã Ana. Kathleen Raíssa Jesus dos Santos Silva. 41. O Cavalo e a Égua. Kevin Alejandro de Jesus Santos. 42. A Lenda da Serrenda. Laiane Alves Ferreira do Carmo. 43. A Bruxa e a Fada. Lara Beatriz e Gino Silva. 44. Itaitu. As Cachoeiras. Lara Valentina Nascimento da Silva. 45. Os Animais que Cuidavam da Floresta. Lohane Gabriele Ramos de Jesus. 46. Tudo ou Nada. Luan Santos de Souza Sena. 47. A Flor de Ouro. Luca Pietro Miranda Bonfim. 48. A Árvore Cuscuz. Manuela Eduarda Ternovoz Soares. 49. O Leão Fantasma. Marcos Vitor Queiroz Lima. 50. A Porca. Maria Cecília Santos Silva. 51. A Rã e o Rato. Maria Clara Santos Oliveira. 52. Dona Joana. Maria Luísa Alves dos Santos. 53. A Lenda da Serra de Itaitu. Maria Victória Silva de Jesus. 54.
Piadas sobre alimentação e agricultura. Maria Victória Queiroz Silva. 55. A Noiva de Preto. Melissa Silva Lima. 56. Belezas de Itaitu. Mirela Ternovois Soares Lourenço. 57. O Menino Desaparecido. Nicole Reis Silva. 59. O Príncipe Mentiroso. Nicolas Almeida Evangelista. 60. O Rio da Dona Judite. Paulo Sérgio de Jesus Souza. 61. As Regras de Trânsito. Paulo Victor da Silva Evangelista. 62. O Pavão e seu Grande Ego. Pedro Felipe da Silva Bispo. 63. Coitado do Pobre Spike. Pedro Henrique Alencar da Silva. 64. O Cavalo Mágico. Pietro Bispo Santos. 65. O Ambiente é Importante. Ruth Cerqueira Pereira. 66. A Lenda do Porco. O Enzo Gabriel Rocha Souza. 67. Rio da Ponte. Vitória Giovana Silva dos Santos. Apresentação. A literatura infanto-juvenil ocupa um lugar essencial na formação de crianças e jovens, pois contribui para o desenvolvimento da imaginação, da sensibilidade e do pensamento crítico. O livro, O Estético e o Lúdico na Literatura Infanto-Juvenil, escritas de Itaitu, Itapicuru e Pontilhão, reafirma a literatura como experiência estética e lúdica, na qual a arte da palavra e o prazer da leitura caminham juntos. O estético, presente na construção artística do texto, e o lúdico, manifestado no brincar com a linguagem, na fantasia e na criatividade, ampliam as possibilidades de leitura e fortalecem o vínculo do leitor com o livro. Ao integrar essas dimensões, a obra valoriza a literatura não apenas como instrumento pedagógico, mas como espaço de encantamento, expressão e formação humana. Este livro nasce das experiências vivenciadas em oficinas de leitura e escrita realizadas nas comunidades de Itaitu, Itapicuru e Pontilhão, no município de Jacobina, Bahia, com crianças e jovens de 7 a 17 anos. As atividades dialogaram com a literatura infanto-juvenil de forma contextualizada a temas transversais, como meio ambiente, cultura local, reciclagem, paisagens e belezas naturais, higiene e saúde, que reúne as vozes e as criações dos participantes. Que a obra inspire educadores, mediadores de leitura e leitores a fortalecerem práticas sensíveis, criativas e comprometidas com a formação leitora. E Nayara Lima, coordenadora do projeto. Patrocínio. Lei Rouanet incentiva projetos culturais. Jacobina Mineração, Instituto Pan-América de Desenvolvimento Socioambiental. Produção Harmonize. Realização Ministério da Cultura, Governo do Brasil. Equipe: Elaine Almeida, produtora local. Gratificante em fazer parte do processo de aprendizagem das crianças de nossa comunidade. E Nayara Lima, coordenadora e arte educadora. O estético veio para trazer aprendizados, alegrias e leveza. Amo muito tudo isso. Jaine Gonçalves, arte educadora. Nesse caminho, aprendi que ensinar também é escutar, e que é no afeto que se constroem vínculos capazes de sustentar a aprendizagem. Equipe: Jéssica Caroline, intérprete de Libras. A cada história traduzida para Libras, víamos o brilho nos olhos das crianças, encantadas e cheias de curiosidade. As perguntas, os abraços e o afeto espontâneo tornaram a experiência ainda mais especial. Keilane Souza, produtora local. Foi uma experiência importante para mim, pois pude acompanhar as crianças criando seus próprios textos e desenvolvendo a imaginação e o dom da escrita. Nalvinha Aguiar, arte educadora. Participar do projeto foi uma experiência transformadora que me permitiu viver momentos significativos da arte educação. Vitória Menezes, produtora local.
Trabalhar no projeto foi uma experiência especial para mim, de aprendizado, carinho e momentos especiais. Alana de Jesus Santos, 15 anos, Pontilhão de Canavieiras. O que eu mais gostei do projeto foi de estar todo mundo reunido lá e compartilhando a história e a alegria um do outro. A alegria que as professoras trazem para nós também é uma coisa boa, já chegam sorrindo. O que eu aprendi, da minha parte, é ter paciência e ler direito. Água de Itapicuru. Água de Itapicuru é uma cor rara de se ver. É brilhante como uma luz azul que brilha até o sol descer. Para a água de Itapicuru não se acabar, precisamos salvar. Se a gente não preservar, uma hora vai faltar. Poesia. Alana Emanuele Souza Almeida, 17 anos, Itapicuru. Eu tinha dificuldade em ler e escrever. Melhorei minha leitura e a escrita de frases e textos. Aqui está me ajudando bastante. Eu gostei de tudo, achei divertido e aprendi várias coisas. A criar histórias, poesias e usar a criatividade. A grande confusão na pequena casa. Era uma vez uma menina que era muito curiosa. Ela estava andando na floresta e avistou uma casa pequena cheia de flores e árvores coloridas. Ali era tão lindo que ela sentiu vontade de entrar. Não resistiu e entrou na casa sem permissão. Ao entrar, ela vê os móveis bem pequenininhos e bonitinhos. Ela começa a mexer em tudo e bagunçar a casa toda. Depois que deixou a casa uma zona, ela adormeceu. Uma fadinha brava chegou e se deparou com sua casa toda bagunçada e uma menina estranha dormindo no seu sofá. A fadinha então começa a gritar e a menina que dormia acorda com um susto. Quem mandou você entrar na minha casa? Você vai arrumar tudo, berrou a fada. A menina ficou muito assustada e ficou sem reação por um tempo. Depois falou que ia arrumar tudo e se desculpou. A fada, ainda brava, foi buscar os produtos de limpeza para a menina, que pegou as coisas e começou a organizar tudo de volta no lugar. Era ela arrumando e a fada reclamando. Você não poderia entrar na minha casa sem permissão, nem mexer em nada, reclamou a fada e continuou. Você não sabe que não é ético invadir a casa dos outros? Quando a menina termina de arrumar tudo sozinha, a fada fica com dó e faz um chazinho para as duas. Assim, a fada perdoa a menina e elas acabam virando amigas. Conto de Fadas. Alice Silva Evangelista, 13 anos, Itapicuru. Gosto das brincadeiras e das histórias que ajudaram na escrita. O projeto me ajudou a desenvolver a escrita. Escrevi algumas palavras de um jeito e eu vi que era de outro. A mulher que não cuidava do cachorro. Era uma vez uma mulher que criava um cachorro chamado Beethoven. A mulher achava que seu cachorro não precisava de todos os cuidados. Ela não dava banho nele, não dava comida nas horas certas, não o levava para vacinar, não levava para o pet shop e também não limpava suas fezes. Com o tempo, ela convidou sua amiga para almoçar na casa dela. E quando sua amiga chegou e olhou para a casa, viu que estava toda suja de fezes, olhou para o sofá e viu o cachorro em cima do sofá. Ela foi logo ficando com nojo e inventou que tinha recebido uma ligação e ia precisar sair. Logo depois, a amiga espalhou para todos da rua como era o tipo de qualidade da dona do cachorro. A mulher não podia mais sair nas ruas, porque era motivo de sarro e nunca mais ela quis deixar seu cachorro aos maus tratos. Conto. Ana Clara Alves dos Santos, 11 anos, Pontilhão de Canavieiras. Aprendi várias coisas, a fazer poesias. O que mais gostei foi das professoras, elas são bem legais. O tema que mais gostei foi o lixo, principalmente separar o lixo para não causar mais problemas para a natureza. A Paulinha sem higiene. Era uma vez uma menina que se chamava Paulinha.
Apesar de gostar de tomar banho, ela não tinha higiene. Um dia Paulinha acordou bem cedo, mas não escovou os dentes. Ela só tomava banho e passava todos os dias na rua. As pessoas davam risadas, pois ela não gostava de pentear os cabelos. Paulinha pensou: por que ninguém gosta de mim? Será que é porque eu não cuido da minha higiene e não penteio o cabelo e nem escovo os dentes? Um dia Paulinha passou na rua e encontrou duas meninas e perguntou: vocês querem ser minhas amigas? Elas disseram: eu não. Você não cuida da sua higiene, não escova os dentes. Eu, hein? Paulinha lamentou: eu nunca vou ter amigos? Ela resolveu falar com sua mãe que ninguém queria ser amiga dela. A senhora sua mãe disse: minha filha, você tem que cuidar da sua higiene, escovar os dentes e pentear os cabelos. Dessa vez, Paulinha ouviu sua mãe e depois que seguiu os conselhos, ela conseguiu encontrar amigos. Conto. Arthur Gabriel Santana Veloso, Itapicuru. Aprendi a escrever melhor, meu raciocínio está mais rápido. Gostei do projeto porque consegui criar meu próprio texto. O Rio da Pedra. É lindo de se ver. O Rio da Pedra é muito bom conhecer. É cheio de pedras, vale a pena você ver. O Rio da Pedra é super fundo. Ele fica na comunidade de Jabuticaba. Quando chove, ele enche e a gente pula dando gargalhada. Poesia. Antônio Pereira de Souza Neto, 12 anos. Itaitu. Gostei das professoras e das brincadeiras. Me ajudou a entender as coisas da nossa vida, como no dia da água que aprendi a economizar. As histórias são boas também. A lenda do arcanjo e o demônio. Antigamente existiam anjos e demônios que andavam pela terra. Quando acontecia algo ruim, os anjos desciam e ajudavam os humanos. Os demônios, por outro lado, faziam maldades como colocar fogo em casas, matas e serras, além de causarem mortes. Em um dia qualquer, um arcanjo, capitão dos anjos, desceu em Itaitu para visitar os moradores e ver a bonita e grande serra. Chegando lá, viu um homem sendo possuído pelo demônio que matou sua mãe. Ele não era um demônio qualquer, mas sim o vice-capitão dos demônios. Eles começaram a lutar, usando poderes que eram tão fortes que destruíram parte de Itaitu. O poder do demônio atingiu a grande serra e tirou a sua beleza. O menino da vila possuía um amor tão grande por aquela serra que ajudou o arcanjo a derrotar o demônio e seu exército. Assim, eles reconstruíram Itaitu e a serra. Porém, foi a igreja que ficou mais bonita, pois todos os anjos trabalharam em conjunto para reconstruí-la. Lenda. Bernardo Macedo da Silva, 10 anos. Itapicuru. Me ensinou a desenvolver mais escrita. Gosto de participar para fazer atividade. Gosto das brincadeiras. O meu ambiente. Era uma vez uma menina que foi para a praia, mas, antes de ir, sua mãe perguntou se o quarto estava organizado. A menina disse que sim, mentindo para sua mãe, dizendo que já tinha arrumado. A menina foi para a água da praia. Chegando lá, ela desapareceu. O pai ligou imediatamente e ela atendeu e explicou. A menina, que se chamava Clara Luz, havia se arrependido da mentira. Finalmente, o pai e a mãe voltam para casa e, chegando lá, a menina já estava faxinando e arrumando o quarto. O pai dela disse: não faça isso, minha filha. Mentir é errado e mantenha sempre a higiene do quarto. Conto. Carlos Eduardo Silva Dias, 7 anos. Itaitu. Eu gostei quando fiz a poesia, quando eu contei a história do Chapeuzinho Vermelho e participei dos jogos teatrais. Aprendi a fazer contos de fadas, aprendi a economizar e cuidar da água. Águas dos rios de Itaitu. Da Lagoa dos Santos, do Rio Pereira, da Cachoeira das Flores, da Cachoeira dos Amores, flores, flores, flores.
Tem muita beleza nesse lugar. Tem o Rio do Grosso, que traz paz ao entrar. Poesia. Christian Oliveira Pittencourt, 10 anos, Itaitu. Eu gostei de tudo, das histórias, das escritas, dos passeios, melhorei a leitura. As belezas de Itaitu. Minha cidade é muito pequena, muitas belezas encantam o turista, que vem pra cá aproveitar a vista. A Cachoeira Véu de Noiva é um lugar lindo, eu tomo um banho e saio sorrindo. Poesia. Danilo Cruz dos Santos, 13 anos, Itaitu. O projeto é legal que ocupa nosso tempo dia de sábado. A gente aprende e se diverte. Aprendi a interpretar textos e personagens. Isto me ajudou na escola. O Nico e o passarinho. O Nico é um animal curioso que morava no meio do mato e avistou um passarinho no ar e falou: "Ei, senhor passarinho." E o passarinho perguntou: "Que foi, Nico?" "Por que o rio está sujo?" "Porque tem muito esgoto que cai dentro do rio", falou o passarinho. "Ah, tá." Mas ele não acreditou. Então o Nico entrou no rio e mergulhou e não sobreviveu. Moral: nunca jogue lixo no rio. Fábula. Débora Luísa Silva de Deus, 8 anos, Itapicuru. Gosto de aprender. Aprendi sobre o lixo. Gosto das brincadeiras. Gosto das histórias. A fada e a árvore. Era uma vez uma fada que vivia em um castelo cheio de rosas vermelhas, douradas e azuis. Ela tinha uma coroa mágica. Um dia ela foi passear na floresta e uma árvore esperta aproveitou sua saída e foi até o castelo roubar sua coroa. Quando a fada chegou ao castelo, ela ficou muito triste ao ver que sua coroa tinha desaparecido. Então foi à floresta e viu sua coroa na árvore, mas a árvore não quis devolver. Então a fada chamou seus amigos e juntos eles convenceram a árvore a devolver a coroa para a fada. A árvore pediu perdão e a fada a perdoou, mas deixou claro que não é ético pegar as coisas dos outros sem permissão. Conto de Fadas. Júlia Amanda Santos Souza, 12 anos, Pontilhão de Canavieiras. Eu achei o projeto muito bom. Aprendi a escrever direito, porque eu errava bastante e agora não erro mais. E o que eu mais gostei foram as histórias que a professora sempre contava e os lugares que levavam a gente. A mulher violentada. Conta-se que tinha um homem que batia na esposa e obrigava ela a falar que tinha caído da escada. Ele não a deixava sair de casa, então ela nunca mais tinha visto as paisagens. Em um certo dia, ele chegou do trabalho e sua esposa tinha esquecido de fazer o almoço. O homem deu uma surra na esposa. Ela não aguentava mais e saiu correndo para a rua. Pela primeira vez em muito tempo, ela viu as paisagens naturais, mas, infelizmente, ele a alcançou e a levou de volta para casa. Naquele dia, a mulher não aguentou mais e faleceu, mas seu espírito não encontrou paz. Desde então, ela aparecia e assustava os homens que batiam nas mulheres. Lenda. Emily Vitória da Silva, 11 anos, Pontilhão de Canavieiras. Eu achei o curso legal. Tem várias brincadeiras. Eu desenvolvi muito, aprendi muitas coisas. Aprendi a fazer histórias, o que é verbo, o que é essas coisas. E o que eu mais gostei foi de ter conhecido as professoras. A adultização. Conta-se que em 2025, em um lugar sombrio, sem paisagem e com muita poluição, vivia um homem que se aproximava muito das crianças. Ele brincava muito com elas e, aos poucos, as crianças do bairro foram desaparecendo e os pais foram desconfiando desse rapaz. Um dia, uma das mães estava vendo vídeos no TikTok e colocando posts de sua filha desaparecida, na esperança de encontrá-la. Até que ela descobre um vídeo da sua filha dançando
com roupas curtas e entra no perfil para ver se era mesmo a sua filha. Quando confirmou as suspeitas, ligou para a polícia contando tudo o que havia descoberto e logo começaram as buscas. O policial pergunta à mulher se ela já tinha visto algum homem muito próximo da sua filha. A mãe lembrou-se daquele homem que ficava brincando no parquinho com as crianças. Se lembrou ainda que no dia em que sua filha desapareceu, ela havia deixado sua filha com ele para comprar picolé, e quando voltou, ela não estava mais. Então a polícia já sabia de tudo. Foram até a casa do rapaz e descobriu que a filha dela estava sendo obrigada a fazer vídeos dançando. A polícia prendeu o rapaz e resgatou a menina. Assim, a vida encontrou o caminho da paz. Lenda. Endrique Santos de Brito, 12 anos, Itaitu. Eu gostei muito do projeto, gostei das merendas, gostei dos alunos que foram bem legais, gostei muito das aulas, gostei muito das brincadeiras. E o que eu mais gostei foi das professoras. Aprendi muitas coisas, leitura interpretativa, vários tipos de textos. O menino sujinho. Era uma vez, em Itaitu, um garoto chamado Pablo. Toda vez que ele chegava do futebol, quase de noite, ele não tomava banho. Até que um dia, o corpo dele começou a criar uma casca de sujeira que ele coçava e fedia demais. Ele não sabia como tirar essa casca, até que ele foi perguntar à sua mãe, porém ela também não sabia como tirar. E eles tentaram tirar de todos os jeitos. Depois de tentar tanto tirar, eles foram ao médico. Porém o médico também não sabia como tirar, e a última esperança era o seu pai. O seu pai falou que tinha que tomar banho de sal e limão, depois outro de vinagre. No fim das contas, era só perguntar para o seu pai, porque esse banho deu muito certo. Conto. L. Edson Machado Barreto, 15 anos, Itapicuru. Aprendi várias coisas. Eu gosto de estar aqui. Aprendi sobre reciclagem e separar o lixo. Rio do Lagedo. Eu levanto bem cedo para ir ao Rio do Lagedo, tomando banho bem devagarinho, escutando o canto dos passarinhos. Poesia. A piada do café. O que o açúcar falou para o café? Quando eu entrar na onda desse negão, eu me derreto todinha. Piada. Fabrício Santos Silva, 11 anos, Itaitu. Foi muito bom participar do projeto. Eu gostei muito. Aprendi muitas coisas novas. Aprendi a ler e a escrever. E a parte que eu mais gostei foi da poesia. O boi e o gato. Havia um boi que era muito desorganizado e jogava lixo na casa, e o gato viu tudo isso. Certo dia o gato foi reclamar com o boi para não jogar lixo na sua casa, para não poluir o meio ambiente, e depois o boi e o gato arrumaram a casa. Moral: não jogue lixo no chão. Fábula. Giovana Santos de Souza Sena, 12 anos, Itapicuru. Eu gosto muito das aulas, das brincadeiras, das apresentações e das histórias. Aprendi a narrar histórias, a interpretar com o teatro e a escrever melhor. A lenda do girassol. Um dia de manhã cedo, lá em Jaboticaba, tinha um girassol bem amarelinho e ele só crescia e crescia. Eu, Giovana, adoro girassol e muitas pessoas que passavam por lá admiravam a beleza do girassol também. Mas dizem que por causa desses lindos girassóis, toda noite a Dona Isabel, dona das plantas, aparecia. Mas um dia, à meia-noite, apareceu um caçador que queria dar um girassol para sua esposa. O erro do caçador foi arrancar todos lindos os girassóis.
Mas as flores que tinham morrido no dia do meio ambiente, e para se vingar, Dona Isabel apareceu e matou o caçador. Desde esse dia, todos do povoado começaram a cuidar das plantas. Lenda. Guilherme Souza Aquino, 10 anos, Itaitu. Eu gosto das professoras, das aulas, das brincadeiras. Me ajudou a melhorar o comportamento e a minha escrita. O menino teimoso. Em uma floresta no interior de Jacobina, havia um menino bem teimoso que morava em cima da serra com os seus pais. Em um dia de muita chuva, seus amigos o chamaram para ir à cachoeira. Ele queria muito ir, mas sua mãe não deixou. Então, 30 minutos depois, ele fugiu de casa sem que sua mãe percebesse. Ele desceu a serra correndo e caiu na cachoeira. Tentou nadar para salvar-se, mas acabou morrendo. Depois disso, ele virou um espírito do mal que assombra os meninos teimosos. Lenda. Ian Reis Caboronga, 14 anos, Itaitu. O que mais gostei foi escrever, da merenda, das professoras. Está me ajudando a corrigir os erros ortográficos. Eu errava muito. Belezas da terra. Na roça de Tiquim, enquanto andava no cascalho, bati de cara no carvalho, escorreguei e caí no pé de amendoim. Na cachoeira das Arapongas, gosto de me banhar. Com meu grande amor, lá quero me namorar. Na cachoeira do santuário, fico rodeado de natureza, como um peixe em um grande aquário, encantado com sua beleza. Poesia. Ingrid Vitória Nunes de Queiroz, 8 anos, Itapicuru. Gosto de estudar e brincar, gosto das professoras, gosto de lanchar. Aprendi a produzir textos, muitas brincadeiras, aprendi que tem que ser ético. A rosa vermelha. Em um dia chuvoso, uma bela rosa vermelha desapareceu do jardim de Dona Alice. Ela foi procurar, mas não a encontrou. O que ela não sabia é que tinha sido um mágico que a havia pegado. Enquanto ela procurava a rosa no jardim, encontrou o chapéu do mágico. Ela procurou o mágico no circo e, quando o encontrou, teve uma conversa muito séria com ele sobre a rosa desaparecida. Essa conversa ajudou muito. Nesse encontro, o mágico contou tudo para Alice. A rosa desapareceu porque ele foi fazer uma mágica para aparecer um coelho em seu chapéu. Só que o que apareceu foi a rosa vermelha. Ele até foi ao jardim tentar colocar no lugar, mas não conseguiu e foi assim que ele perdeu o chapéu. Lenda. Isabelle Gomes Oliveira da Silva, 11 anos, Pontilhão de Canavieiras. Achei o projeto maravilhoso. Adoro aprender a criar histórias. Aqui a gente aprendeu muita coisa boa, que é importante para a nossa vida. A barata e a lagarta. Em um dia ensolarado, a Dona Lagarta chamou a Dona Barata para curtir uma praia juntas. Então, pegaram um táxi da cidade de Falinhas. Chegando lá, tiveram que pegar um ônibus e, enfim, chegaram. A Dona Barata perguntou: "Você avistou a praia?" "Não." "Por quê?" Dona Lagarta respondeu questionando. "Não estou vendo a praia, e sim uma montanha de lixo", respondeu Dona Barata. Dona Lagarta ficou muito triste, pois pensou que a Dona Barata estava delirando. Mas Dona Barata pediu que a Dona Lagarta olhasse novamente. Foi quando ela percebeu que não estava vendo a praia, e sim uma montanha de lixo mesmo. Então viram uma lagartixa que ia passando distraidamente e derrubou a Dona Lagarta no chorume do lixo e ela foi carregada. Preocupada, Dona Barata gritou: "Você vai cair lá no lugar dos insetos fedorentos." Dona Barata, por pouco, consegue salvar sua amiga a tempo. Moral da história: não jogue lixo na praia, pois prejudica todo mundo. Fábula. Ivana Rebeca Oliveira Aquino, 14 anos, Pontilhão de Canavieiras,
Achei o projeto legal e educativo, que consegue educar as pessoas de maneira leve e divertida. Gostei muito de participar no palco do Festival de Literatura e Diversidade de Jacobina. Gostei de construir a história coletiva. Lenda do arco-íris. Há muito tempo, uma jovem garota sofreu um acidente, mas quando se recuperou, o pai dela ficou muito protetor e decidiu trancar no quarto dela, onde só tinha algumas tintas e uma janela com uma bela vista para um campo de rosas brancas, muito bonitas. O seu sonho era jogar-se naquele campo, mas as grades da janela a impedia. O tempo se passou, a solidão e o tédio a engolia. Então viu as tintas e as roupas que ganhava toda semana e decidiu pegar as tintas e decorar os vestidos, os deixando coloridos. Todos os dias eram iguais, e quando chovia, ela pintava as paredes do quarto, já que não gostava muito da chuva. Então, no inverno, na véspera do seu aniversário, ela observava a chuva pela janela, até que percebeu que o prego da grade estava meio solto. Começou a forçar a grade até soltar. Pulou a janela e começou a dançar na chuva, ignorando o frio que a consumia. A tinta escorria com a chuva. Ela rodopiava e rodopiava, e a tinta do vestido deixava as rosas coloridas. Então se jogou nas flores e viu a chuva parar, um lindo sol aparecer e iluminar seu rosto. Com um sorriso, fechou os olhos e nunca mais abriu. Os céus, com dó da menina, fizeram seu corpo e sua alma evaporar. A partir desse dia, toda vez que chove e faz sol, um arco com as cores do vestido dela aparece no céu, e de lá ela observa as paisagens mais bonitas. Lenda. Isadora Gonçalves Silva, 13 anos, Itaitu. Eu gosto do projeto porque tem comida boa. A gente evolui no mundo do português. É interessante porque a gente pode criar um livro. Uma das partes mais interessantes são as brincadeiras. Eu nunca vi nenhuma igual a essas. O duende que não aceita sua cor. Era uma vez um duende que não aceitava sua cor. Ele era todo azul, muito lindo e brilhante. O duende morava no campo de futebol, em uma casinha pequena e cheia de flores. Como não gostava da sua cor, todos os dias ele se pintava de amarelo, para se padronizar com as outras pessoas do seu colégio mágico. Nesse colégio, haviam criaturas mágicas, entre elas os trolls, que eram malvados, e os gnomos, que eram bons. Em um dia, o duende foi para o colégio pintado de amarelo. Chegando lá, o sinal tocou e ele foi para a sala. Na sala de aula, o professor apresentou um aluno novo, que era um gnomo. O aluno novo sentou-se quando tocou o sinal do recreio. No recreio, o duende se sentou em um banco. Depois, chegaram 5 trolls, conversando e bebendo uma bebida mágica chamada gengibre. Eles derramaram a bebida no duende. A bebida caiu bem na barriga dele, e os trolls viram a sua verdadeira cor. Então ficaram com inveja e começaram a dar risada. O duende foi para o banheiro correndo e chorando. Lá, ele encontrou um gnomo que perguntou por que ele estava chorando. O duende contou tudo o que tinha acontecido e, depois desse dia, o gnomo e o duende viraram amigos. O gnomo falou que os trolls faziam isso com ele também, mas pararam depois que ele deu uma lição de moral neles. Então, juntos, decidiram dar uma lição de moral nos trolls, para que parassem de fazer bullying com eles e com outras pessoas que sofrem com isso. Depois, o duende começou a aceitar sua cor, que era linda, porque bullying não é ético e é crime. Conto de fadas. Jadson Matos dos Santos, 12 anos, Pontilhão de Canavieiras. O que eu mais gostei foi das professoras. Aprendi a fazer textos e piada. Gostei de trabalhar lendas.
O Dia das Crianças e o São João me marcaram. O policial fantasma. Era uma noite de sexta. Um ladrão estava roubando um banco na cidade e um policial tentou impedi-lo, mas o ladrão estava armado e atirou no policial antes que ele pudesse reagir, o matando. Do lado de fora, ouviram o tiro. A cidade inteira ficou em choque. As árvores balançavam ao vento, emitindo um som que parecia um alarme de um dia tenso. 3 dias se passaram e chegou a notícia que o ladrão que havia roubado o banco morreu. Alguém tinha lhe empurrado do alto de um prédio. Houve um outro roubo na cidade, porém agora numa joalheria. Algo ou alguém matou o ladrão antes que ele saísse com o espólio. Só que nas câmeras não se viu nada que o acertasse. Os policiais estavam investigando os corpos dos 2 ladrões, mas não encontraram nada, nenhum sangue ou impressão digital. Depois da morte do policial, todos os bandidos que assaltavam na cidade acabavam morrendo misteriosamente, seja durante o roubo ou dias depois. Ficou um mistério intenso e uma sensação de terror que percorria a cidade depois daquela fatídica sexta-feira 13. Chegaram, então, à conclusão que o policial que havia morrido vinha fazer vingança, com seu chapéu verde, farda azul e sapatos marrons. Assim, surgiu a lenda do policial fantasma que sai procurando justiça. Lenda. Jefferson David Ribas Bispo, 13 anos, Itapicuru. Aprendi a fazer textos, poesia, contos. Gosto de tudo. Uma linda raposa. Era uma vez uma linda raposa que estava dando uma volta pelo Itapicuru e encontrou um lindo raposo. Eles se juntaram e andaram até o rio Itapicuru. Quando eles entraram no rio para tentar atravessar para o outro lado, quase no final do rio, veio uma grande correnteza que os levou. A correnteza foi provocada pelo volume de lixo que as pessoas jogam no rio. Ao serem levados pelo rio, eles começaram a nadar para tentar se salvar, até que conseguiram sair do rio. Eles saíram do rio e continuaram a passear. Moral: nunca entre em um rio que você não conhece. Fábula. John Philip Santos Santana, 9 anos. Pontilhão de Canavieiras. Achei divertido, aprendi a ler melhor e escrever de forma cursiva. Adorei o São João. O tesouro do ratinho Kleber. Era uma vez, na Toca dos Ratos, o filho mais novo chamado Kleber. Ele foi explorar a floresta e achou uma caverna. Ao entrar, ele encontrou uma pilha de ouro. Quando foi pegar uma medalha, acabou acordando um grande dragão. Começou uma batalha, mas Kleber acha uma espada e derrota o dragão. Depois pega todo o ouro e leva para sua casa. Como estava cansado, Kleber dormiu e deixou seu tesouro atrás da porta. Um anão que estava olhando Kleber passar, entrou de fininho na casa dele e levou o tesouro embora. Só que o macaco, amigo de Kleber, viu tudo de cima da árvore e sabia que o anão não estava sendo ético ao roubar seu amigo. Então jogou a casca de banana que comia bem na hora que o anão passou embaixo da árvore. O anão escorregou e caiu. Nesse momento, Kleber chegou correndo e recuperou seu tesouro. Então, o anão percebeu que falta de ética não compensa, pois perdeu o ouro e os amigos. Conto de fadas. Júlia dos Santos Gomes, 14 anos, Itaitu. Eu adorei muito participar desse projeto. O que eu mais gostei foram as brincadeiras e o bom ensino. A lenda da cabra. Era um dia muito ensolarado na roça que meu avô tinha em cima da serra. Essa serra era muito alta, muito verdinha, com muitas árvores lindas. A mata era muito fechada e naquele dia o céu estava cheio de nuvens e bem azulzinho. Para chegar na roça, meu avô atravessou o rio que havia no caminho,
andou mais um pouquinho e chegou na roça. Quando ele estava chegando em casa, se depara com um animal muito branquinho. Ele se aproximou desse animal e viu que era uma cabra. Achou aquele animal muito fofinho e o pegou para criar. Todos os dias que ia para a roça, ele levava essa cabra para ser sua companhia. Quando chegou a noite de lua cheia, essa cabra virou uma mulher. Meu avô conta que ficou muito assustado quando viu aquela mulher e perguntou quem ela era. Ela respondeu que era aquela cabra que ele havia pegado. Ele ficou admirado, pois nunca pensou que aquela cabra iria se tornar uma linda mulher. Ela lhe contou que toda noite de lua cheia, ela se transformava em mulher. Meu avô ficou encantado e, a partir daquele dia, os dois ficaram juntos. Lenda. Cádila Adriele Brito Silva, 14 anos, Itaitu. Eu gostei da experiência de participar do projeto. Também gostei que a gente aprendeu várias coisas novas. Eu gosto muito das aulas práticas de produção. Gostei da aula de campo, que tiramos as fotos das paisagens e belezas naturais. Itaitu. Itaitu, lugar de cachoeira, lugar de rios e nascentes, como a Talhadeira. Turistas vão e vêm para a cachoeira à procura de encontrar seu alguém. Já dizia Dona Aurora, Itaitu é terra boa, tudo que planta se dá. Ô minha gente, vamos cuidar, para essa terra não se acabar. Itaitu é lugar de paz. Esse é o lugar onde as cachoeiras vão te energizar. Poesia. Carla Heloíse Brito Silva, 12 anos, Itaitu. Aprendi a desenvolver mais a leitura. Gostei das professoras que tratam a gente bem. E gostei de ter atividades no sábado à tarde e das brincadeiras. A gente ouve e conta histórias, conhece lendas. E quando a gente está com dificuldade nos textos, as professoras ajudam. É muito bom porque tivemos uma experiência diferente. O gato e o cachorro. Era uma vez um gato chamado Mel, que saiu na rua e viu um cachorro jogar lixo no chão, sem se importar em procurar uma lixeira. Por que você está jogando na rua? A gente tem que jogar na lixeira que traz saúde para nós, disse o gato. Eu estou jogando porque eu quero. O gato ficou indignado com a resposta do cachorro e argumentou: mas a gente tem que preservar a natureza. O cachorro se sentiu mal por maltratar a natureza e resolveu que iria mudar sua atitude. Tá bom, eu vou preservar a partir de hoje. E assim, Mel ensinou para o cachorro que cuidar do lixo ajuda a preservar o meio ambiente. Moral: é bom a gente preservar a natureza. Fábula. Kathleen Raíssa Jesus dos S. Silva, 9 anos, Pontilhão de Canavieiras. No projeto, eu aprendi a escrever um pouco mais do que eu sabia. O que gostei foi das professoras, que são muito gente boa, muito lindas e legais, e também do jeito que tratavam a gente, sendo muito gentis, alegres. Eu amei o projeto. Nina e sua irmã Ana. Há muitos anos havia uma menina que vivia com sua mãe, seu pai e sua irmã. Era uma família que não gostava de arrumar a caverna. Uma das meninas havia tido uma infecção alimentar por causa dos insetos que passavam em cima dos alimentos. Dentro das comidas sempre costumava ter perna de barata ou rabo de lagartixa. Sem ver, Nina acabou comendo. O seu pai encontrou uma planta, a qual ele deu o nome de pau de rato. Retirou a água de um coco e, colocando a folha dentro, ele queria fazer um chá. Bateu uma pedra na outra para fazer fogo e fez um chá para sua filha. Dias depois, Nina já estava bem. Seu pai ficou muito feliz e deu um abraço na filha. No outro dia, sua mãe adoeceu. O pai tentou novamente fazer o chá, com todas as plantas de cura que conhecia, mas nada da mãe melhorar. As filhas
Com muita tristeza, deram um último abraço em sua mãe, disseram adeus e choraram muito. A sua mãe havia falecido. O marido e as filhas fizeram o enterro e se despediram da matriarca ao pôr do sol. Conto. Kevin Alejandro de Jesus Santos, 12 anos, Itapicuru. Gosto das brincadeiras, aprendi a contar histórias, melhorou minha leitura, gosto das professoras. O cavalo e a égua. Era um belo dia que o cavalo comia seu capim, quando um enorme bicho o puxou e o cavalo desgovernado começou a pedir socorro. Socorro! Socorro! E a sua esposa foi correndo para ajudá-lo, pegou o bicho e deu um coice tão forte que o bicho rolou 5 vezes, ficou tonto e berrou enquanto corria para longe. Eu vou voltar, seus malditos. E o cavalo aliviado falou: Obrigado, amor, agora vamos embora para casa. E os dois ficaram felizes para sempre. Moral: faça feliz as pessoas que você ama. Fábula. Laiane Alves Ferreira do Carmo, 14 anos, Itaitu. Gostei do projeto em vários sentidos, desde o aprendizado e também da comida, das pessoas responsáveis pelo projeto acontecer e também das brincadeiras que tivemos no projeto. Espero que possa ter outros projetos como esse. Amei participar. A lenda da serrenda. Antigamente, em um dia nublado com serras altas, às madrugadas as serras costumavam fazer barulho quando aparecia a lua minguante. Nessa serra havia apenas um morador, que já percebeu que em todas as madrugadas de lua minguante escutava um barulho tão alto, mas tão alto, que todos os pássaros de lá ficavam espantados. Só que em uma madrugada ele acordou com o barulho da serra, a curiosidade tomou conta e ele resolveu descobri-la. Chegando lá, com muita ventania, escutou um barulho, mas não era qualquer barulho, era parecido com uma voz. Então, ele andou e percebeu que quanto mais chegava perto, mais lindo ficava, e foi quando avistou uma caverna. Lá, ele viu um ser diferente, extremamente linda, com olhos redondos e com cor roxa. A pele era cheia de pedras pretas brilhantes. Ela parecia uma lua que vivia lá dentro e que controlava a serra. Quando ele pisou lá dentro da caverna, ela desapareceu e nunca mais a serra fez barulhos. Existem boatos que desde que o primeiro ser humano apareceu lá, os barulhos nunca mais aconteceram. Lenda. Lara Beatriz Higino Silva, 11 anos, Pontilhão de Canavieiras. Gostei de tudo. Gostei quando a gente escrevia os textos. Adorei o dia que a gente foi tirar fotos das paisagens e belezas naturais do Pontilhão. E aprendi muito quando a gente estudou sobre as cores das lixeiras. Isso eu não sabia. A bruxa e a fada. Era uma vez uma bruxa e uma fada que moravam em uma floresta. Um dia, a bruxa estava com uma vassoura voando. A fada estava quieta, mas a bruxa tinha muita raiva dela por ela não ser má, e a bruxa não gostava disso. Ela foi na floresta ao anoitecer, quando a fada estava dormindo, e aproveitou para roubar a sua varinha mágica. Passaram 3 dias e alguma coisa tocou no coração da bruxa e ela foi devolver. Pediu desculpas à fada, pois percebeu que sua atitude não foi gentil e nem ética. Conto de fadas. Lara Valentina N. da Silva, 10 anos, Itaitu. Eu gostei muito porque me ajudou na minha leitura e na minha escrita. O projeto me ensinou a ouvir, a falar e a escrever textos que as professoras deram para a gente. São muito engraçadas as histórias, as professoras, os desenhos. Aprendi sobre o lixo e a cuidar da natureza para não prejudicar. Itaitu, as cachoeiras. As cachoeiras de Itaitu são lindas, legais e divertidas.
tem um banho muito gelado, que faz acordar para a vida. As cachoeiras do coxinho têm muito carinho. Quando eu entro num pocinho, eu saio bem limpinho. Poesia. Lohane Gabriele Ramos de Jesus, 13 anos, Itapicuru. Eu gostei de participar do projeto. Os animais que cuidavam da floresta. Era uma vez alguns animais que maltratavam a floresta. Um dia, um desses animais acabou desperdiçando muita água, deixando a torneira da nascente ligada, e um dos animais cuidadores da floresta ficou sem água. Então, o cuidador da floresta disse: "Você não pode desperdiçar a água, porque não é só você que precisa dela. Os outros animais também precisam de água. Eu também preciso de água", reclamou o desperdiçador. Então ele percebeu que não era só ele que precisava de água e decidiu não desperdiçar mais. Moral: nunca desperdice água, porque ela é muito importante. Fábula. Luan Santos de Souza Sena, 13 anos, Itapicuru. Antes do projeto, eu não gostava de ler e escrever. Hoje gosto muito mais. Aprendi a escrever melhor e produzir mais textos. Achei maravilhoso participar. Tudo ou nada. Eu estava tomando banho e recebi uma mensagem que todo mundo estava sumindo, e eu já sabia o que era. Uma brincadeira chamada Tudo ou Nada. Eu e meus amigos tínhamos recebido um bilhete que dizia sobre um prêmio milionário. Eu e meus amigos estávamos sentados na calçada e uma van passou na nossa frente. Desceram 5 homens e um deles gritou: "Tudo ou nada". Antes que eu percebesse, eles deram uma porretada na minha cabeça e eu não vi mais nada. Chegando lá, eu olhei em volta e logo reparei que não tinha banheiro e reclamei: "Que jogo horrível é esse que não tem um banheiro decente?" Um dos meus amigos logo falou: "Quem vive imundo é porco". Para o azar de todos, a brincadeira era sobre higiene e só eu sabia o que fazer. Mas tinham 2 valentões atrás de mim. A prova era saber de todos os tipos de higiene. Eu acertei todas as perguntas e levei o prêmio. Conto. Luca Pietro Miranda Bonfim, 11 anos, Itaitu. Aprendi que a gente não se diverte só brincando, mas também lendo. A Flor de Ouro. Era uma vez um fazendeiro que era muito pobre. Ele tinha um hábito muito feio de xingar todo mundo quando se irritava, e as pessoas começaram a excluí-lo. Decidido a mudar de vida, ele começou a trabalhar todos os dias bem cedo na plantação de flores. Diferente dos outros trabalhadores, ele achou uma flor de ouro e ficou milionário. Com todo esse dinheiro, ele pagou uma escola particular e, depois das aulas, aprendeu a parar de xingar. Depois disso, a sociedade começou a aceitá-lo, pois agora ele é uma pessoa educada com todo mundo. Conto. Manuela Eduarda Ternovoz Soares, 11 anos, Itaitu. O projeto me ajudou bastante a desenvolver as produções, porque eu tinha dificuldade de fazer na escola. Eu não sabia a importância do ponto e da vírgula. Eu gosto da forma que as professoras tratam a gente e a forma como explicam. A árvore cuscuz. Em uma noite de domingo, o menino foi até a praça da sua comunidade e lá tinha um grande buraco em frente à casa cultural. O menininho, lerdo e distraído, chamado Cuscuzinho, caiu dentro desse buraco e gritou muito. Mas o buraco tinha mais ou menos 7 metros de profundidade. Seus pais, quando viram aquela cena, começaram a chorar muito, pois sabiam que ele não teria salvação porque não tinha bombeiro. Depois de 15 anos, uma árvore começou a nascer ali, e seus pais acreditavam que o menino estava lá. Quando chegou a primavera, a árvore começou a florir com flores amarelas, a cor preferida de Cuscuzinho. As flores caíam pelo chão e ficava tudo muito lindo. Todos faziam fotografias dela.
Até hoje, essa árvore é famosa e é chamada de árvore cuscuz. Lenda. Marcos Vitor Queiroz Lima, 11 anos, Itapicuru. Gosto das professoras, gosto dos textos, das poesias e das histórias. Aprendi a escrever poesias e escrever melhor. Gosto dos ensaios da peça. O Leão Fantasma. Era a época de Halloween, todos pedindo doces e lá no final do quarteirão morava Pedrinho. Ele também iria sair para pedir doces, mas viu um portal e desviou o caminho. Ao entrar no portal, saiu em uma floresta estranha, que não tinha cor nem pessoas, só tinham casas e árvores secas. Passou um tempo, dias e dias, até que começou a ficar faminto. Foi caçar e achou um leão que se dizia protetor do ovo da rainha. Mas o menino ficou abismado quando o leão falou: "Não, esse ovo é da rainha. Mexeu com o ovo, mexeu comigo. Esse ovo é da rainha Mariana." Depois que o leão falou isso, o menino decidiu levar esse ovo para a rainha, mas ao procurá-la em toda parte, não a achou. Então descobriu que ela não existia. Passou um tempo e o ovo chocou. Nasceu um bebê leão e ele o cuidou. Assim, ele se tornou o rei da floresta sem cor. Lenda. Maria Cecília Santos Silva, 12 anos, Itaitu. Eu acho maravilhoso o lugar que me salvou no final de semana. Eu amo muito as professoras, que me deixam muito à vontade e segura. As prós viraram minhas melhores amigas. Fiz amizade até com quem eu pensei que não ia fazer e parei de brigar. O projeto é um dos meus lugares favoritos e as merendas são bem gostosas. Minhas amizades ficaram mais incríveis. Eu amo o projeto. A porca. Em um belo finalzinho de tarde, uma senhorinha foi sentar na cadeira de balanço em frente à sua rua. Estava um clima bem gostoso, com um ventinho bem fresquinho e aquele pôr do sol iluminado, bem sereno e perfeito. Quando o sol foi embora, começou a escurecer. A senhora olhou para a encruzilhada que havia em sua rua e viu uma mulher. Mas ao ser vista, a mulher sumiu. O vento foi ficando cada vez mais frio, não estava mais fresquinho. A serra estava nublada e o vento cada vez mais forte. Quando a senhorinha olha de novo para onde a mulher estava, vê uma coisa vermelha, parecendo 2 olhos que ia chegando mais perto. Quando ela consegue ver claramente, percebe que era uma porca, bem assustadora e cheia de sangue, que estava rindo para ela. A velha ficou paralisada. Ela infelizmente teve um ataque cardíaco e morreu. E, até hoje, essa porca fica rodando lá na encruzilhada, à procura de novas vítimas. Lenda. Maria Clara Santos Oliveira, 11 anos, Pontilhão de Canavieiras. Achei o projeto legal porque incentiva a gente a ler e aprender. E que a gente aprendeu mais a se expressar e não ter vergonha. A rã e o rato. Era uma vez uma rã que se sentia triste porque os humanos são sujos e não se importam com o meio ambiente. Então apareceu um rato e decidiu fazer amizade com a rã. E a rã convidou o novo amigo para ajudá-la a arrumar a casa e separar o lixo, colocando cada coisa na lixeira correta. Ela o ensinou a colocar latinha na lixeira do metal, garrafa PET na do plástico, folha de caderno na do papel e casca de fruta na orgânica. Assim, o rato aprendeu a reciclar o lixo. Moral: aprenda a reciclar. Fábula. Maria Luísa Alves dos Santos, 14 anos, Pontilhão de Canavieiras. Achei legal, achei bom, porque ensina a muita gente e a gente se diverte. Adorei trabalhar o tema paisagens e belezas naturais, especialmente quando visitamos a comunidade e fomos até a ponte. Dona Joana. Existia uma pessoa chamada Joana que não gostava de lavar os cabelos, porque ela falava que se lavasse, o cabelo não crescia. A vizinha falou que se ela não lavasse o cabelo,
ia ficar fedendo e iria encher de caspa. Desse jeito é que o cabelo dela não ia crescer mesmo. Joana ficou dias pensando no que a vizinha havia lhe falado, e ela ficou com muita vergonha. Depois disso, decidiu que iria se cuidar. No outro dia, Joana foi lavar os cabelos e adorou o cheirinho dele. Então foi agradecer à vizinha que lhe deu bons conselhos. Conto. Maria Victória Silva de Jesus, 11 anos, Itaitu. Eu acho um bom projeto por causa das professoras, das brincadeiras, do ensino. Me ensinou muita coisa, muita mesmo. Meu dia mais especial foi o dia em que todo mundo comeu no chão, como um piquenique, trabalhando o tema alimentação e agricultura. A lenda da Serra de Itaitu. Conta-se que havia uma serra que esperava chegar à meia-noite para cantar músicas. Se alguém quisesse abrir a porta na hora que a serra estava cantando, quem a abriu não sobreviveria. Os mais velhos diziam que a serra só parava de cantar às 3 horas da manhã. Já outras pessoas diziam que a serra não canta, e sim sai da terra e sai andando pela cidade. Teve um dia que uma garotinha estava assistindo TV e a mãe dela estava dormindo. E quando deu meia-noite, a menina foi verificar se sua mãe estava realmente dormindo. E ao confirmar sua suspeita, resolveu abrir a porta. Ao fazer isso, começou a se sentir mal e caiu sem vida. A mãe acordou bem na hora e viu sua filha morta no chão. Quando ela se deparou com essa cena, sentiu uma tristeza profunda e chorou muito. A partir daquele dia, ela sabia que a lenda era verdadeira. Lenda. Maria Victória Queiroz Silva, 16 anos, Itapicuru. Gosto das peças de teatro, aprendi a escrever melhor. Piadas sobre alimentação e agricultura. O que a colher disse para a gelatina? Não temas, medrosa. Qual o capim que gosta de rezar? O capim santo. Qual a fruta que não pode faltar no churrasco? O açaí. Piada. Melissa Silva Lima, 12 anos, Pontilhão de Canavieiras. Achei muito interessante e legal. Aprendi a fazer textos melhores, poesia, piada e conheci muitas histórias. Adorei conhecer as lendas e o tema que me marcou foi paisagem e beleza natural. A noiva de preto. Certo dia, uma mulher foi se casar, mas o pai dela não aprovava o casamento. Ele pediu que a filha mudasse de opinião, mas a noiva disse que não iria mudar. O pai, então, jogou uma praga dizendo que ela não teria mais alegria. A noiva fingiu que não estava entendendo e deu risada, mas ela não sabia que tudo em sua vida iria mudar. No dia do casamento, quando estava indo para o carro, de repente caiu em um buraco negro e foi parar em um mundo invertido. O céu era vermelho, as árvores eram secas, as borboletas eram muito feias e haviam muitos monstros. O seu vestido, antes branco, agora estava preto. A noiva tentou se esconder, mas não deu certo. Havia um espírito com olhos vermelhos e roupas rasgadas que fez ela correr de medo. A vida da noiva estava por um fio. Ela conseguiu despistá-lo. Avistou uma saída e correu na direção. Mas quando chegou lá, percebeu que era um rio. Ela caiu no fundo e, antes de morrer, jurou que um dia iria se vingar. Lenda. Mirela Ternovoz Soares Lourenço, 10 anos, Itaitu. Foi incrível participar do projeto e participar das brincadeiras e dinâmicas ao longo da jornada. Aprendi a fazer poesia, fábula, conto, contos de fadas, lendas e etc. Amo os lanches e espero que em 2026 continue o mesmo curso e que eu garanta a minha vaga. Belezas de Itaitu. A água é esperança, ganhei uma aliança, mas não posso namorar, porque ainda sou criança. Os rios de Itaitu são muito lindos.
e tem muitas piabas. Quando eu vou para lá, conto piadas e todo mundo dá risada. Chuva, rios e cachoeiras. Na minha casa tem pingueiras pela cozinha inteira. Ah, que meleira! Em Itaitu tem muitas cachoeiras, bonitas de se olhar. A véu de noiva é a mais famosa, mas ninguém quer preservar. Poesia. Nicole Reis Silva, 11 anos, Itaitu. Aprendi a fazer produção de texto. Gosto das brincadeiras, gostei dos tipos de textos trabalhados, fábulas, piadas e contos. Quando entrei no curso, aprendi várias coisas que eu não sabia e também aprendi muito sobre o lixo. O menino desaparecido. Em um belo dia, com o sol bem quente, uma turma de jovens decidiu ir à cachoeira. Aproveitaram que era um dia de sábado e não tinham aula, então marcaram de ir à cachoeira do Coxinho, porque era mais perto, e marcaram de se encontrar às 12h30. Então, cada um foi até a sua casa para ajeitar as coisas e poder ir. Porém, a mãe de um dos jovens sentiu um pressentimento ruim, mas o menino, que se chamava Ricardo, nem ligou e mesmo assim ele foi escondido. Quando deu o horário deles irem, todos se encontraram e no meio do caminho ele viu várias coisas perfeitas que ele nunca tinha visto, mesmo ele morando na vila durante sua vida inteira. Ricardinho e as outras pessoas que estavam com ele ficaram de olhos caídos com a beleza das serras, a água da cachoeira, as flores e as outras coisas maravilhosas da natureza. Quando eles chegaram lá, o Ricardinho foi logo pulando na cachoeira. Todo mundo foi entrando, só que o danado do Ricardinho ficou pulando toda hora nas pedras que tinham lá. Mas eles não sabiam que no fundo da água tinha um buraco bem fundo. Ricardo chamou a todos para vê-lo pulando de uma pedra bem alta. Ricardinho foi se preparando para pular, e todos de lá de baixo ficaram observando-o se preparar. Até que ele pula e todos ficam em choque, pois Ricardinho não voltou mais. Todos os seus amigos ficaram preocupados porque ele não apareceu e, até hoje, ele nunca mais deu sinal de vida. Alguns dizem que ele morreu afogado, outros dizem que ele desceu no buraco sem fim. As pessoas dizem que ele morreu afogado, porque depois que ele sumiu, a água ficou mais gelada e de noite a claridade das estrelas brilha na água. Já outras pessoas dizem que ele desceu no buraco, pois, quando mergulham, afirmam escutar vozes vindas do fundo da cachoeira, como se Ricardo ainda estivesse lá. Lenda. Nicolas Almeida Evangelista, 9 anos, Itapicuru. Gosto de fazer atividades. Aprendi a não gritar na hora das atividades. Me ajudou a ler. Gosto de comer e brincar. O príncipe mentiroso. Era uma vez um príncipe que mentia para os pais. Um dia, ele mentiu dizendo que um menino havia batido nele na escola, mas a diretora ligou para o rei e a rainha contando a verdade. Antes, a rainha acreditava no filho, mas depois disso, ela não acreditava mais. Assim, ele percebeu que não valia a pena mentir e nunca mais mentiu para os pais. Conto de fadas. Paulo Sérgio de Jesus Souza, 14 anos, Itapicuru. Aprendi a ler e escrever. Eu gosto das brincadeiras. Gostei do tema Alimentação e Agricultura, que veio Marquinhos, o morador da comunidade, participar. Gosto das coisas que a gente ganha. O Rio da Dona Judite. O Rio da Dona Judite é muito legal. Lá eu brinco todo dia, em cima do pé de pau. Quando vou para lá, eu gosto de mergulhar, gosto de pescar depois de nadar. Poesia. Paulo Victor da Silva Evangelista, 9 anos, Itapicuru. Eu gosto das brincadeiras e dos amigos. Aprendi a respeitar os outros, me ajudou a ler mais. As regras de trânsito. Era uma vez um mago que foi atravessar a rua, mas o sinal estava fechado. A princesa que estava do seu lado o viu e o puxou, dizendo: "Não pode atravessar a rua quando o sinal estiver fechado." Ele respondeu:
Eu não acredito nisso, é mentira. Então passou um carro e quase atropelou ele. Mas a princesa foi mais rápida, pegou sua varinha, levantou o carro e o salvou. Assim, o mago aprendeu que agir com cidadania também podia protegê-lo. Conto de Fadas. Pedro Felipe da Silva Bispo, 13 anos, Itaitu. Eu gosto do estilo do ensinamento, das brincadeiras, das vivências. Foi uma experiência ótima. Aprendi a fazer vários gêneros textuais e suas diferenças. O pavão e seu grande ego. Certa vez aconteceu uma grande festa na floresta. Era o nascimento do filho do Rei Leão. Essa foi a maior festa de todos os tempos na floresta. Depois da grande festa, foram selecionados os animais, a galinha Maria e o pavão Caio, para limpar todo o lixo produzido pela festa na floresta. No dia, o rei deu os equipamentos necessários para uma boa limpeza. Chegando na floresta, o pavão estava desprezando a galinha, falando: "Eu prefiro fazer sozinho do que fazer com a galinha." Após dizer isso, deixou as ferramentas no chão e foi embora, deixando todo o trabalho para a galinha. No final, a galinha ganhou todo o dinheiro sozinha, sem precisar do pavão para fazer o seu trabalho. Moral: nenhum ser humano é melhor do que o outro. Todos são iguais. Fábula. Pedro Henrique Alencar da Silva, 8 anos, Itaitu. Eu gostei das atividades. Gostei do dia que a gente foi para Jacobina, pro Flija. E gostei do dia que a gente tirou foto com a câmera. Aprendi conto, poesia e tô amando o projeto. Vou ficar até 14 anos. Coitado do pobre Spike. Era uma vez um dono que não queria cuidar do seu cachorro. Seu Paulo já tinha Spike há 3 anos, mas só no primeiro dia que ele deu banho no Spike. Nem comida ele dava para o seu animalzinho. O pobre Spike ficou doente. Depois, seu dono quis levá-lo para o veterinário, mas tinha um acordo. Ele só cuidaria do cachorro enquanto ele estivesse doente. Quando Spike melhorou, seu Paulo parou de cuidar dele de novo. Cansado dessa situação, Spike foi embora e nunca mais voltou. Conto. Pietro Bispo Santos, 12 anos, Itapicuru. Gosto das professoras, gosto da comida, gostei de falar no palco no Flija. Aprendi muita coisa, a ler melhor e escrever. Gosto das brincadeiras e histórias. Gostei da história do Patinho Feio. O cavalo mágico. Em um dia no estábulo, havia um cavalo que usava botas mágicas e que andava no ar. Certo dia, ele foi criando asas e olhos mágicos. Ele só enxergava à noite e durante o dia ele tinha que ficar dentro da cocheira. Em uma noite, ele encontrou uma égua que, assim como ele, também tinha olhos e botas mágicas, e eles ficaram amigos. Um outro dia, eles foram viajar e caíram numa armadilha de um caçador. Caíram em um buraco fundo e ficaram presos. Então, usando os olhos mágicos, a égua mostrou o caminho e com as botas mágicas eles saíram de lá. Depois disso, eles ficaram juntos e viveram felizes para sempre. Conto de Fadas. Ruth Cerqueira Pereira, 10 anos, Itaitu. Eu gostei de fazer os textos e aprendi a ter educação. O ambiente é importante. Nunca jogue lixo no meio ambiente. Um dia, uma tartaruga passeava pela vila e estava com muita fome. Então ela viu um monte de plástico. Por estar faminta, ela achou que ali era comida. E quando estava mais perto do lixo, apareceu um gato e lhe disse: "Isso não é comida. Me acompanhe até a minha casa. Lá tem alimentos que as tartarugas podem comer." E depois de comer, eles foram passear. Quando eles caminhavam pela rua, viram um cachorro magro caçando comida. Preocupados, o gato e a tartaruga disseram: "Venha para a minha casa, lá tem comida."
E o cachorro respondeu: Tá bom, faz dias que eu não como porque minha dona me abandonou. Assim, unidos pela compaixão, o gato, a tartaruga e o cachorro se tornaram grandes amigos. Moral: sempre ajude o outro. Fábula. O Enzo Gabriel Rocha Souza, 11 anos, Itapicuru. Me ajudou com a leitura. Aqui é bom, eu gosto daqui. Aprendi várias coisas. Gosto das brincadeiras. A lenda do porco. Havia uma fazenda cheia de porcos e javalis. Era um lugar muito bonito, com muitas bananeiras, pé de goiaba e rios cortando a grama. Misteriosamente, os porcos começaram a morrer. E o fazendeiro ficou preocupado, querendo saber o que aconteceu. Em uma noite de lua cheia, ele foi ao pasto onde os porcos moravam e viu uma serpente de fogo comendo seus porcos. Ele foi tentar matá-la de machado, mas a cobra foi mais rápida e o matou. Até hoje, em noite de lua cheia, ela rasteja à procura de porcos para comer. Lenda. Vitória Giovana Silva dos Santos, 12 anos, Pontilhão de Canavieiras. Eu amei o projeto e aprendi muita coisa. Eu gostei das brincadeiras e de escrever. Eu não sabia fazer um poema, uma história. Rio da Ponte. O Rio da Ponte é um lugar que o povo sai da sua casa para brincar. Lá na Ponte Assombrada, muitas vezes aparece um homem. Morreu porque ele estava bêbado. Agora ele aparece e some. Poesia. O estético e o lúdico na literatura infanto-juvenil. Patrocínio. Lei Rouanet, incentivo a projetos culturais. Jacobina Mineração. Instituto Panamérica de Desenvolvimento Socioambiental. Produção, Harmonize. Realização, Ministério da Cultura, Governo do Brasil.